A fé, por vezes, nos conduz a territórios desconhecidos e assustadores. Imagine receber uma ordem que desafia o amor mais puro que existe, o amor de um pai por seu filho. Abraão enfrentou esse teste, e sua história ecoa através dos séculos, ensinando sobre confiança, sacrifício e a graça de um Deus que provê. Hoje, vamos reviver essa narrativa inesquecível. A história de Abraão e Isaque não é apenas um relato antigo, mas uma mensagem viva sobre fé e obediência. Abraão, chamado por Deus para deixar sua terra e seguir rumo a um destino desconhecido, viveu uma trajetória marcada por promessas e provações. E, no auge dessa caminhada, recebeu uma ordem que soou impossível: sacrificar seu único filho, o herdeiro da promessa. Para compreender a profundidade desse pedido, precisamos voltar ao início. Abraão tinha 75 anos quando Deus lhe prometeu uma descendência numerosa como as estrelas do céu. O tempo passou, a promessa parecia distante e, em um momento de dúvida, Sara, sua esposa, sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar, sua serva. Assim nasceu Ismael, mas não era ele o filho prometido. Após anos de espera, quando Abraão já tinha 100 anos e Sara, 90, o impossível aconteceu: Isaque nasceu. Esse menino não era apenas um filho amado, era a concretização de uma promessa divina. Contudo, Deus, que sonda os corações, decidiu testar a fé de Abraão. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Essas palavras foram como um golpe profundo. Abraão não questionou. Na manhã seguinte, levantou-se cedo, cortou lenha, preparou o jumento e partiu com Isaque e 2 servos. Durante a viagem de 3 dias, o silêncio foi companheiro de Abraão. Cada passo rumo ao Monte Moriá era um ato de fé. Quando avistaram o local ao longe, Abraão disse aos servos: ficai aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Essas palavras revelam sua confiança no poder de Deus. Isaque, inocente, carregava a lenha para o holocausto. Ao perceber a ausência do cordeiro, perguntou: meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão, com o coração apertado, respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Ao chegarem ao topo, Abraão construiu o altar, arrumou a lenha e amarrou Isaque. Com lágrimas nos olhos, ergueu o cutelo para imolar seu filho. Mas, antes que o golpe fosse desferido, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Não estendas a mão sobre o menino, nem lhe faças mal, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Pegou-o e o ofereceu em sacrifício no lugar de Isaque. Aquele carneiro não foi apenas uma provisão para o momento, mas um símbolo do cordeiro que, séculos depois, seria sacrificado no lugar da humanidade. O Monte Moriá, palco dessa história, foi o mesmo local onde, posteriormente, Salomão construiria o templo. Ali, Deus mostrou que não deseja sacrifícios humanos, mas uma fé sincera e obediente. O sacrifício de Abraão aponta diretamente para o sacrifício de Cristo. Assim como Abraão ofereceu seu filho, Deus Pai entregou Jesus, o Cordeiro de Deus, para morrer em nosso lugar. Essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento revela a unidade e a profundidade do plano redentor. A fé de Abraão foi testada, mas sua obediência foi recompensada. O Senhor renovou a promessa: sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias do mar. O patriarca tornou-se exemplo de fé viva, descrito mais tarde no livro de Hebreus como aquele que creu que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque, se necessário. Essa narrativa nos ensina que a verdadeira fé não se baseia nas circunstâncias, mas na confiança absoluta no caráter de Deus. Abraão não compreendia o propósito do pedido, mas sabia que o Senhor era fiel. Além disso, vemos que o amor de Deus não é sádico. O pedido do sacrifício foi um teste, não uma execução. Deus não deseja sofrimento, mas corações dispostos a obedecer e confiar. O carneiro provido por Deus simboliza a graça. Não somos salvos por nossos méritos, mas pelo sacrifício de Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A montanha do sacrifício nos lembra que a obediência, muitas vezes, exige renúncia. Abraão abriu mão do que mais amava, confiando que Deus, em sua soberania, tinha um plano maior. Quantas vezes somos chamados a sacrificar nossos planos, sonhos e vontades? A história de Abraão nos desafia a refletir: estamos dispostos a confiar em Deus, mesmo sem entender os motivos? O nome dado ao local, o Senhor proverá, continua a ecoar. No Monte Moriá, Deus provou que é o Deus da provisão.
No Calvário, ele confirmou essa verdade de forma definitiva. Essa narrativa também ilustra o conceito de substituição. Assim como o carneiro substituiu Isaque, Cristo substituiu a humanidade no julgamento divino. Abraão foi chamado de pai da fé não por compreender tudo, mas por obedecer sem reservas. Sua história nos convida a sair da zona de conforto e a confiar, independentemente das circunstâncias. Que possamos aprender com essa jornada de fé e lembrar: Deus sempre provê. Sua graça é suficiente, e sua fidelidade nunca falha. E você, já enfrentou uma situação que exigiu uma fé inabalável? Compartilhe sua experiência nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Juntos, vamos explorar as histórias bíblicas que revelam verdades eternas. Até o próximo episódio.